Abra sua Bíblia no Salmo de número 55. Deus tem nos dado a oportunidade e o privilégio de poder estar cursando uma pós-graduação na FABERJ, da nossa Faculdade Batista, e nós temos feito uma pós-graduação sobre pregação expositiva. É algo tremendo, algo que eu amo, gosto de fazer, a forma que eu gosto de pregar, a forma de pregação expositiva, e o Senhor tem nos abençoado muito. E é importante que nós aprendemos na pregação, no esboço de pregação expositiva, nós precisamos tirar o tema do texto, não um tema aleatório, né? Mas o tema do texto. Quando eu estava estudando, orando, pedindo a Deus buscar um tema para esta reflexão nessa noite, eu vou dizer para os irmãos os temas que Deus colocou no meu coração. O irmão pode escolher um deles. Primeiro, não desista agora. Quantos querem esse tema? Vamos ver o outro. Continue lutando. Força até o fim. Resista, persista, conquiste. Mas esse que é tudo, né? Vai até o fim. Nem pense em parar. Não entregue os pontos. Firme na luta. Desistir não é opção. Levanta e vai de novo. Não solte a mão de Deus. Ainda que doa, confie. Quantos querem esse? Tá bom, então vamos ver. Salmo 55. É um salmo tremendo, salmo que Deus falou muito ao meu coração, e eu pedi a Deus para mostrar para nós algumas lições extraordinárias. Todos esses temas são baseados nesse texto. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ainda perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite ando em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afasta a opressão e o engano, porque não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram suaves que o azeite,
mas eram de fato espadas afiadas. Lancem os seus cuidados sobre o Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em Ti. Amém. Senhor, um texto maravilhoso, extenso, mas um texto que está na Tua palavra para nos trazer encorajamento, para não desistirmos em meio às lutas, em meio às adversidades, porque o Senhor está conosco. E nós te pedimos, ó Deus, que de uma maneira muito especial, no momento em que choramos debruçado nesse texto, sentindo, Senhor, o consolo trazido pelo Espírito Santo ao nosso coração, que isso seja visível nesta noite, no coração da Tua igreja que está aqui na Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. É um texto longo, é um texto desafiador, muitas pesquisas, muitos desafios, muitas lágrimas, mas uma esperança. Deus nos encoraja a permanecer. Deus nos motiva para prosseguir, para levantar e de novo. Todos esses temas nós podemos tirar desse texto para que possamos aplicar no nosso coração, no nosso dia a dia. E podemos ver, meus amados, aqui a dor da traição. Vivemos num tempo que as pessoas não têm mais o tempo um para o outro, onde nem entre família não há mais diálogo, não há mais tempo, há uma correria. Parece que quanto mais as coisas mais fáceis que temos em nossas mãos, mais o nosso coração se distancia das pessoas. E há momentos que as pessoas se sentem tão distanciadas do próximo, até da família, até dos amigos, que ele reconhece que Deus também se distanciou. Aqui está o grande perigo. Aqui está uma grande mentira que vem se levantando contra as pessoas, dizendo que você está só e que até Deus o abandonou, que nem Ele ouve a sua oração. O salmista se sentiu assim. Ele relatou exatamente isso. E Davi, então, ele escreve este salmo colocando algumas condições tremendas sobre a dor da traição. Ser atacado por inimigos dói, que é compreensível. De inimigo pode-se esperar isso mesmo. Ser traído por amigos dói e dói muito, mas Davi se queixa disto no Salmo que acabamos de ler. Mas um homem segundo o coração de Deus foi traído por um amigo mais chegado que um irmão. Olha o versos 12 ao verso 14 do Salmo 55, ele diz: porque não é o inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu suportaria, nem o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele me esconderia, mas é você, homem sem igual, meu companheiro e meu íntimo amigo, junto nós entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Provavelmente Davi escreve este salmo quando estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. E aí nós podemos imaginar uma perseguição, uma traição dentro da família. E ainda agora ele busca um apoio, busca uma direção através de um amigo, certamente Aitofel, e ele trai Davi. Ele vai para o lado de Saul. E Davi então nesse momento dramático da sua vida, de solidão, e aí nesses termos que nós podemos identificar nesse texto, Davi chega até um momento, como já disse, que parece que nem Deus é mais seu amigo, nem Deus mais está no controle da sua vida. Mas Davi ele reconhece que a bondade de Deus, a presença de Deus, a fidelidade de Deus jamais iria abandoná-lo. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo com as falhas, mesmo com as adversidades, e agora sendo traído pelo filho, sendo traído pelo seu amigo, pelo seu companheiro, pessoa de muita amizade, que ia ao templo para adorar juntos, e agora Aitofel se vira contra Davi. Ele trai a confiança de Davi. E quem é esse tal amigo da onça? Tudo indica que tenha sido Aitofel, seu confidente, conselheiro, mas que movido por conveniência e egoísmo, passou para o lado da rebelião de Absalão,
e se tornou conselheiro militar desse filho revoltado, desse filho insurgente de Davi. E você pode ver isso, observar essa história registrada lá em 2 Samuel, capítulo 15, de 1 a 12, e onde se lê no verso 12 aqui, que enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, que era amigo de Davi, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade em Gilom, e em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e conspiraram contra Davi, que ganhou força. Meus amados, quem foi traído por pessoas em quem confiou, ou por quem fez alguma coisa, sabe o que é isto. Sabe a dor, a dificuldade que Davi estava passando. Além do problema em si, em suas consequências mais diversas, vem a decepção. Como agir? De que maneira sair dessa situação? O que fazer? Como superar e não se destruir? A tentação de fugir, Davi mostra isso claramente no texto. Fugir do problema, fugir da realidade. Assim, nas palavras do próprio salmista, olha no versos 6 e 7, ele diz: então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso, eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Davi estava fugindo, queria fugir, o desejo dele era fugir da realidade. Ele queria ser uma pomba, ele queria voar, ele queria ir para o deserto, ele queria sair dali. E no versículo 8 diz: depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Quantos de nós também cabe muitas vezes ao nosso coração, quantas das vezes nós queremos desistir das lutas, das adversidades. Quem me dera se nós pudéssemos ir para outro lugar, se pudéssemos ir para outro país, se pudéssemos para um outro mundo, diante das decepções, diante das frustrações. Davi sentiu isso. Não é pecado sentir isso. O pecado é dar a sustentabilidade desses pensamentos, dessas atitudes. Porque em meio ao momento mais crítico da vida de Davi, ele então olha para Deus e ele começa então a buscar a direção de Deus, porque Deus conhece a história de Davi, Deus o chamou, Deus está com ele em todo o tempo, Deus revelou a ele a proteção, Deus o guardou, Deus o chamou, Deus o vocacionou, Deus o capacitou, Deus o usou para fazer coisas extraordinárias, assim como eu e você. O Senhor, Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Por isso, nessa noite, como está o seu coração nesse momento? Qual é o seu maior desejo face a alguma pancada recebida de alguém? Quer vingar-se? Está pensando em desistir? Quer entregar os pontos e fugir? Quer refletir nesses temas aqui que nós sugerimos, que foi tirado no texto? Quer fugir do seu casamento? Quer fugir do seu trabalho? Quer fugir dos seus amigos? Quer abandonar os estudos? Quer abandonar a igreja? Quer abandonar o ministério? Fugir de algum compromisso responsável ou da vida? Você tem vontade de fazer o quê? Davi nos ensina algumas lições. Eu quero compartilhar com os amados irmãos. Seja qual for a dor, seja qual for a decepção, seja qual for a perturbação ou opressão que você esteja sofrendo, independentemente das tentações que estejam te pressionando, este salmo de Davi nos revela que o coração do salmista, em um determinado recorte da sua vida, quando ele é traído pelo seu filho Absalão e por gente íntima dele, certamente Aitofel, flertou com a possibilidade de desistir de tudo, entregar os pontos, fugir para bem longe, tudo teria sido uma ruína existencial na vida de Davi. Há muitas pessoas que enfrentam grandes dificuldades porque desistiram de Deus, desistiram de amigos, desistiram do trabalho, desistiram da família, desistem da igreja, desistem da comunhão. E a primeira coisa que nós podemos aprender, meus amados, que quero trabalhar com os irmãos mediante a esses temas: não desista agora, continue lutando, força até o fim, persista, conquista, resista, nem pense em parar, firme na luta. Desistir não é opção. Levante e vai de novo, não solte a mão de Deus. A primeira lição que o salmista nos ensina ao chegar nesse momento diz: atente para as razões que te movem.
Atente para aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é na sua vida. Reflita naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Davi, ele escreveu esse salmo, conforme já dissemos, quando seu filho Absalão rebelou-se contra ele, segundo Samuel 15. Davi já era rei de Israel, ainda não tinha fugido da cidade. Ele estava em Jerusalém, pois lemos sobre a crise na cidade, os versículos 9 ao versículo 11. É como se não bastasse esse tumulto social, essas ebulições externas e circunstanciais, duas coisas massacravam íntima e profundamente o homem segundo o coração de Deus. Primeiro, as decepções de Davi. Meus amados, quantas pessoas decepcionadas. Quantas pessoas que nos decepcionam. Quantas pessoas que nós decepcionamos, porque não há ninguém perfeito. E além de estar sendo perseguido pelo próprio filho Absalão, o que em si já seria o bastante para despedaçar o coração do homem de Deus, conforme já lemos, Davi teve que ainda por cima amargar a traição de um amigo íntimo, como nós lemos versículos 12 a 14, verso 20 e 21. Aitofel era o conselheiro, é um amigo íntimo de Davi, mas agora já havia se juntado ao outro lado, na rebelião de Absalão, na tentativa de acabar com seu ex-amigo e rei, segundo Samuel 15, 30 e 31. Pior, gente, é que Davi orava, mas tinha a sensação de que Deus não ouvia, parecia que Deus havia abandonado também, versículos 1 e 2, você vai observar isso. Resumindo, as decepções de Davi, em suas próprias palavras: meu próprio filho quer me ver morto para tomar o meu trono. Os homens sobre quem eu depositei toda a minha confiança me traíram e querem tirar vantagem de mim. Eu oro e busco a Deus, mas Ele parece não me ouvir. Que situação! Talvez você já sentiu assim, talvez você esteja sentindo assim. Não estamos dizendo, pode ser, diante do tempo que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós não temos pessoas amigas, e muitas vezes perdemos até a confiança. Mas uma coisa também que chama atenção são as emoções de Davi. Davi está no versículo 2, sobrecarregado, segundo uma tradução, ele estava sobrecarregado, perplexo, confuso, perturbado, e seus inimigos sobre ele, no verso 3, então, gente, não é pior, não é por nada que o rei estivesse tão ansioso e entregue ao ataque de pânico. Davi, ele não suportava mais o que estava sentindo, a sobrecarga física, a emocional, a confusão mental, e no momento em que ele sente perseguido pelo seu filho, perseguido pelo seu amigo, a quem buscar socorro? Aonde buscar socorro? De que maneira? Davi não suportava mais. Afinal, ele tinha sido traído, e gritos, agouro, maldições, ameaças perversas viviam de todos os lados. Claro que diante de tudo isso, o corpo, a alma estavam sofrendo com ansiedade, com medo, pânico, palpitações. Sente-se assim? Está pensando em desistir? Quer entregar os pontos? Por quê? Seriam as suas mesmas razões que moviam Davi a querer desistir? Você também foi traído, foi enganado, passado para trás, o que é pior, tudo isso da parte de quem você ama. O seu coração também parece que não irá suportar tanta ansiedade, tanta angústia, tanto questionamento, tantos medos, tanto pânico. O ambiente, as pessoas parecem não favorecer nada, ao contrário, a impressão que dá é de que tudo e todos continuarão contribuindo para a sua destruição. E aí vem as crises. E aí nós não somos melhores que ninguém. Semana passada, algumas crises, talvez não tanto quanto essa que Davi passou. Eu não quero mais saber de mídia, excluí Instagram. Eu tinha lá no meu Facebook, pastor, tinha 1087 amigos.
que eu poderia contar, ligava para eles, vão tomar um café, eram 1000 amigos, cada um disse assim: vem almoçar comigo hoje, o outro, vem tomar café comigo à tarde, vem tomar café comigo de manhã, olha, vamos sair, vamos tomar um sorvete, vamos passear, vamos distrair, vamos na churrascaria. Todos eles ligaram: vem comer arroz com ovo. Todos. Não. Sabe por quê? Nós colocamos muitas coisas na vida, a nossa ansiedade, as nossas preocupações, naquele que também precisa, naquele que também está necessitado. E o que o salmista Davi nos ensina, que nesses momentos nós temos que clamar o Deus Todo-Poderoso, que jamais irá nos abandonar. Ele fala, Ele nos corrige, Ele nos exorta, Ele nos ensina, Ele coloca palavra na nossa boca. Em poucas palavras nós podemos reconhecer que você está ferido e só, e parece que Deus não nos ouve, não suporta mais o que está sentindo e olha para os lados e não vê qualquer motivo para ter esperança. É assim que você se sente. A gente se sente assim, vivendo num tempo assim. Quantas pessoas no meio da multidão, mas sozinhos. Quantas pessoas no meio da multidão, talvez no oba-oba, mas quando deita a cabeça no travesseiro, vem a dor, vem a angústia, vem a solidão. Não há amigo, não há condição de pessoas estar ao seu lado o tempo todo, mas o Deus Todo-Poderoso está com a gente. O que nos motiva a prosseguir, o que nos motiva a não desistir, o que nos motiva a levantar e prosseguir é a presença, é a gloriosa graça de Deus na nossa vida. E Ele vai colocando pessoas, Ele vai colocando amigos, Ele vai colocando circunstâncias, Ele vai revelando a nós que Ele está conosco e que Ele é eterno e que Ele é soberano. Como diz um dos versículos, Ele é desde a eternidade, Ele é Deus e Ele está com o seu povo, Ele está com aquele que clama, aquele que confia, porque Ele é o nosso Deus. Então fixe naquilo que tem te motivado. Se é a presença de Deus, continue, seja firme em oração, na palavra, na fidelidade, no compromisso, no testemunho. Há um momento que Davi passou por uma outra dificuldade, quando na sua cidade, Ziglag, estava ali com a sua família, e ele foi para a guerra, para preservar a sua família, todos os seus companheiros. E diz a Bíblia que quando Davi foi com seus companheiros, entraram na cidade de Ziglag, sequestraram a família de Davi, incendiaram toda a cidade de Ziglag, e eles foram embora. E quando eles voltaram, eles viram toda a cidade destruída, eles viram que todas as famílias não estavam ali, todas as famílias tinham sido sequestradas, e naquele momento diz a Bíblia que Davi chorou alto, uma amargura tão grande, e agora os seus amigos que estavam com ele, que iriam apedrejá-lo, estavam culpando Davi. Mas há uma frase que Davi, ele coloca, que a palavra de Deus permite nesse texto, que diz assim: e Davi se fortaleceu no Senhor. A nossa saída, meus amados, é fortalecer no Senhor. A nossa segurança é se fortalecer no Senhor. E Davi então coloca: eu agora vou atrás deste povo, eu vou conquistar tudo. Deus diz para Davi: vai. E Davi foi, e diz a Bíblia que ele conquistou tudo de novo, porque ele se fortaleceu no Senhor. Ah, meus queridos, como nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Não é o tempo de crente, não é o tempo que você é membro de igreja, não é o tempo que você vem aos cultos, mas é na sua intimidade todos os dias com Deus. É o fortalecimento que vem do Senhor. Mas há uma outra condição muito tremenda nesse texto. Avalie a reação que você cogita. Agora Davi, ele observa mais detidamente a primeira resposta que Davi julgou ser definitiva e apropriada: fugir, desistir, entregar os pontos. Percebeu? Davi quis ser livre das dores causadas por suas decepções. Davi queria colocar um ponto final naquelas emoções. Afinal, quem não desejaria? O problema é que no primeiro momento Davi estava perdido, pois não sabia onde encontrar alívio para todos aqueles momentos, aqueles sentimentos de depressão, de ansiedade, de decepção, de pânico, de desespero. O desejo de fugir ou entregar os pontos usa de alguns artifícios bastante enganosos. Raciocinava-se assim: observe o quanto é enganoso. Exige uma saída, fugir. Davi pensou: fugir.
Davi quer asas como a pomba, verso 6a. Uma outra coisa, pombas alçam voo com enorme rapidez. Segundo, haverá descanso se eu fugir, um lugar de descanso. Davi quer voar para longe e achar descanso, verso 6, parte B. Encontrarei alívio se eu fugir dessa situação. O alívio está bem longe daqui. Davi quer voar, ele quer fugir para bem longe, porque pensava que desfrutaria do sossego do deserto, distante do vendaval e da tempestade, versos 7 e 8. Mas a verdade, meus amados irmãos, é que enquanto a situação de Davi não fosse por ele encarada de frente, resolvido corretamente, ele jamais obteria descanso definitivo. Porque Davi, de fato, diz o texto, chegou a fugir. Lemos lá em 2 Samuel 15, 14, mas ele nunca obteve sossego. A dor, ela alcançou Davi no exílio com a notícia da morte de Absalão, seu filho. Lá em 2 Samuel, verso 18, 24 e 33. Fingir e fugir nunca será a solução. Não adianta achar que fugir é a solução mais rápida. Não adianta pensar que fugindo eu conseguiria repousar. Não adianta crer que no deserto da reclusão nós jamais seremos perturbados. Poderá ser por apenas um momento, mas logo as consequências nos alcançarão, chegarão a nós com juros, com momentos difíceis. Portanto, atente-se para as razões que te movem e avalie a reação que você cogita. Por fim, aproprie dos recursos que estão à sua disposição. O que é que está à tua disposição nessa noite? É a presença de Deus. Sabe o que está à disposição nessa noite? É o poder de Deus. Sabe o que está à disposição nessa noite para cada um de nós? Os ouvidos de Deus. Sabe o que está à disposição de nós nessa noite? As mãos de Deus, os braços de Deus. É isso que nos motiva a prosseguir, é isso que nos motiva a continuar, a não desistir. Tente para aquilo que te move, avalie a reação, por fim, aproprie dos recursos que estão à sua disposição. E Cristo está conosco nessa noite. Cristo está diante das nossas adversidades. Ele está conosco. Ele não nos mostra o caminho, vai, eu vou mandar um anjo, nós temos aprendido isso, mas eu vou com vocês, eu sou o caminho, não desista. Ainda que você chore, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não estamos dizendo disso, mas a presença, o cuidado, a graça, a misericórdia de Deus estão conosco. Mas em terceiro e em último lugar, aproprie-se dos recursos que estão à sua disposição. Queridos, guarde isso. Deus é mestre em nos colocar diante de situações que nos gestam alternativas a não ser orar e confiar na justiça e na ação de Deus, mesmo que não conseguimos sentir. Mas por que Deus age assim? A resposta de Paulo, relatando uma das suas dezenas e dezenas de experiências com Deus, fala isso. Vamos ver lá a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versos 8 e 10. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. 2 Coríntios 1, versos 8 a 10. Olha o que diz o texto. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Tribulação, maldição para os que creem. Mas Deus, Davi aprendeu tudo isso, primeiro porque ele passou a buscar a Deus com fervor e constância. Quantas pessoas têm desistido? Quantas pessoas têm desistido? E lá nos versículos
17, versículos 15 a 17 do Salmo 55. Olha o que Davi diz para nós. 55, no versos 15 a 17, ele diz que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque a maldade nas suas moradas, no seu íntimo, eu, porém, invocarei a Deus, e quem salvará ele? O Senhor. À tarde, pela manhã, a meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Ah, que coisa maravilhosa, que conforto. Davi passou a buscar sua paz em Deus e não nas circunstâncias. No verso 18 diz isso: em paz ele livra minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Meu filho, meu amigo, meu conselheiro, pessoa que ia comigo à casa de Deus, todos eles, mas o Senhor jamais me abandonou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Por fim, foi em Deus que Davi passou a buscar a transformação para os seus problemas. Penso que Davi compôs esse salmo após todo o ocorrido, já em paz com Deus, com certeza, deixando para nós a sua experiência, porque o homem segundo o coração de Deus passou em revista o seu passado, e com a luz da graça de Deus ele aprendeu bastante para nos ensinar com esse salmo maravilhoso. Agora ele consegue olhar para as cicatrizes sem sentir as dores do passado. Ele conseguia colocar naquela tragédia principalmente para o seu filho Absalão, na forma de ensino de Deus. Versos 22 e 23, para encerrar. Lancem os seus cuidados sobre o Senhor e Ele os susterá. Jamais tirar que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários, fraudulentos, não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti, confiarei no Senhor. Não entregue os pontos. Não desista. Continue firme. Não pague o mal com o mal. Não fuja. Antes, atente para as razões que te movem. Avalie a reação que você cogita e aproprie-se dos recursos que estão à nossa disposição, à sua disposição. Assim você alimentará a sua fé, renovará a sua esperança e conseguirá repartir o amor. A estrutura do nosso salmo, ele é curioso, desse salmo, porque ele começa com lamento, ele manifesta confiança, volta ao lamento, confia, lamento, até os versos 22 e 23, quando o salmista se abandona definitivamente e se coloca por inteiro nas mãos de Deus. As pessoas podem decepcionar, e elas nos decepcionarão, e nós também vamos decepcionar. Quanto a Deus, 2 Timóteo 2,13, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. E é por isso que o salmista pode dizer, como diz no verso 22, entregue suas aflições ao Senhor. Você não está só. Ele cuidará de você. Jamais permitirá que você tropece e caia. Não é um conselho de quem está lá fora, observando a cena. É a palavra de quem viveu a frustração, aprendeu, cresceu em fé, esperança e amor. Se nos identificarmos com Davi, na decepção com alguém, identificamos-nos com ele, também na comunhão com Deus. Porque a nossa esperança está em Cristo. A nossa cura está em Cristo. A nossa libertação está em Cristo. A nossa força está em Cristo.